Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Rodrigues, sou advogada criminal, professora de processo penal, e hoje a gente está fazendo uma revisão para o exame da ordem primeira fase. O tema é ação penal. E a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que a ação penal é uma garantia. Ela está prevista lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, é uma garantia fundamental, porque o Estado ele não pode se imiscuir de apreciar uma lesão de direito que chega ao seu conhecimento. Na esfera penal, essa ação penal, ela também é uma garantia. Eu tenho a garantia de punir pessoas que cometem crimes, que essas pessoas sejam responsabilizadas, que sejam movidas contra elas ações, desde que respeitados, é claro, o devido processo legal, a ampla defesa e todos os direitos que a gente vem conversando ao longo do nosso curso. Mas essa ação penal, não se esqueçam, é uma garantia de todo e qualquer cidadão. Beleza? Feita essa consideração assim bem preliminar, o que é a nossa ação penal e o fundamento constitucional, já falei, artigo 5º, inciso 35, é importante que a gente saiba que existem condições da ação. A ação, ela precisa de condições para existir. Imagine se eu pudesse me aventurar com ações penais sem qualquer laço probatório, sem competência, sem justa causa. Então, imaginem, isso não é permitido. Por isso que toda e qualquer ação, ela precisa de condições para existir. E aí a gente tem condições mais gerais e condições mais específicas. A gente tem, então, que fazer essa diferenciação também. Então, toda e qualquer ação, ela precisa, primeiro, que a gente tenha possibilidade jurídica do pedido. Concordam? Eu não posso ter uma ação penal pedindo uma condenação de uma conduta que é atípica. Eu não teria aí possibilidade. Ou então, pedindo uma sanção que não é prevista em lei, pedindo pena de morte, pedindo prisão perpétua. Eu não tenho essa possibilidade jurídica. Na nossa legislação, isso não é previsto. Então, a possibilidade jurídica, na verdade, a gente tem que pensar muito na própria questão da tipicidade. Se é possível, dentro daquele caso concreto, punir o indivíduo pelo que eu estou pleiteando. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Miriam, seu áudio está aberto? Se você puder fechar para nós. Agora, desculpa. Preocupa não, acontece. Então, primeiro, possibilidade jurídica do pedido. Segundo, interesse de agir. Lembra, a gente já falou de interesse de agir em uma das nossas aulas, quando a gente falou de recursos, lembra? Porque a gente fala que a parte que recorre, ela tem que ter interesse de agir. O réu não tem interesse de agir se ele foi absolvido. O Ministério Público, ele não pode ter interesse de agir numa ação que está prescrita. Qual é o interesse? Ele tem que ter uma utilidade. Ele tem que ter uma utilidade. Além de ser adequado, ele tem que ser útil. Então, o interesse aqui, um exemplo bom para a gente falar do interesse, é a gente falar da prescrição, entrar com causa prescrita. Ok? Beleza. Legitimidade da parte. É outro também. A parte tem que ser legítima para ingressar com uma ação. Eu não posso ingressar com uma ação não sendo parte legítima. A regra geral, e a gente vai falar disso, a regra geral é que o promotor de justiça, ele é o titular da ação penal. Essa é a regra geral. Então, por exemplo, fora das condições, o Renato entrou com uma ação penal, o Renato fez uma denúncia porque viu a Carol apanhando na rua e falou, não, vou fazer uma denúncia aqui, foi lá e distribuiu uma denúncia. Você é parte legítima para denunciar no caso desse? Não. Você é amigo dessa, não foi nem contratado para a gente falar numa hipótese de queixa-crime.
Então, não tem legitimidade. E aí, a legitimidade, a gente sempre tem que pensar na legitimidade ativa, quem propõe a ação, e a legitimidade passiva, quem responde à ação. Então, um caso de ilegitimidade, por exemplo, passiva. Um menor que está respondendo lá na vara comum, está respondendo por um crime, quando, na verdade, ele não é legítimo para figurar ali no polo passivo, uma vez que a competência é da justiça, é da vara da infância e juventude. Ok? Uma vez que ele não pode responder por crime, ele tem que responder por ato infracional. Então, sempre pensem nisso, sempre pensem que a legitimidade, ela é sempre ativa e passiva. E aí, na questão da passiva também, uma coisa que... E aí, senso comum, né, gente? Nós não. Mas senso comum, fala assim, porque o menino cometeu um crime contra o outro. Ele não pode ser responsabilizado, então vamos responsabilizar os pais dele. Isso é na esfera civil. Na esfera penal, a gente tem a intranscendência da pena. A pena, ela não pode passar da pessoa, do condenado. Então, se um menor cometeu um ato infracional, é ele quem vai responder por um ato infracional. Os pais dele, obviamente, não respondem por qualquer crime, em razão do princípio da intranscendência da pena. Ok? Além da legitimidade, qual é o outro requisito que a gente tem? Justa causa, e a gente já falou dela também. Justa causa é uma condição da ação. É uma condição da ação que eu tenha indícios razoáveis de autoria, indícios suficientes de autoria para justificar uma ação penal, e eu tenha prova da materialidade. A gente já conversou sobre isso várias vezes, e ela é condição também da ação. Se eu não tenho isso, eu preciso trancar a ação penal. Essa ação penal não pode continuar porque ela é uma ação temerária. É uma condição. Imaginem, para punir determinada pessoa, eu falo assim, aconteceu um crime, fui vítima de tal crime. E aí o Ministério Público, sem qualquer outra prova, sem qualquer lastro probatório mínimo, ele oferece uma denúncia, o réu é submetido a um processo, o que é muito penoso, né? A gente tem que pensar isso, processo criminal é um fardo muito pesado para se carregar. Por isso que a gente fala de condições da ação. Se não houver essas condições, não há como ter ação penal, não há como ter um processo, beleza? Feitas, então, essas são condições mais gerais, a gente tem ainda condições específicas da ação penal. Quais são condições específicas e por que eu falo condições específicas? Porque todas essas que eu falei, elas valem para qualquer crime, para qualquer infração penal, vamos dizer assim, porque vale para crime e contravenção, né? Então, para qualquer infração penal, esses requisitos que eu falei, eles se aplicam. Mas a gente tem algumas infrações que têm requisitos específicos. Quais são esses requisitos? Representação do ofendido é uma condição da ação. É um pressuposto processual, mas é específico. Por que é específico? É somente naqueles crimes que a lei prevê a dependência da representação para a ação penal. E a gente vai falar disso hoje ainda. Outra condição específica que a gente tem é a requisição do ministro da Justiça, quando também a lei exigir. Então, por exemplo, crime contra a honra contra o presidente da República. Eu preciso de requisição do ministro da Justiça. É uma condição específica para aquele crime. Não é uma condição geral, como a gente viu. Ok? Então, sempre pensem nisso. Essas condições da ação, elas são necessárias para que a ação penal prossiga. Ok? Tranquilo? Beleza. Além das condições da ação e das condições gerais e específicas que são muito relevantes, agora sim a gente fala das ações penais, das espécies de ações penais. A primeira que a gente tem que falar, que aí é a regra geral, é a ação penal pública incondicionada. O que é a ação penal pública incondicionada?
A regra, essa é a regra geral, a partir do momento que o Estado ele toma conhecimento de um crime ou de uma contravenção penal, e aí muito importante, viu? Muita gente cai nessa. Todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada, por mais irrazoável e maluco que pareça. Então, por exemplo, eu sempre falo isso porque lesão corporal leve e culposa depende de representação do réu, não depende? Depende, já vimos isso quando vimos juizado. Depende de representação. Mas se eu bater numa pessoa e não gerar lesões corporais, o crime é de vias de fato. Na verdade, o crime não. A contravenção penal é de vias de fato. A infração penal é vias de fato. E vias de fato é uma contravenção penal. Está previsto lá no artigo 21 do decreto 3688. E aí, nesse caso da vias de fato, eu não preciso de representação. Olha que loucura. Então, dependendo se eu fui vítima de uma lesão corporal leve, já sumiu o hematoma, né? Aí não tem como fazer exame de corpo de delito, porque não precisa do exame de corpo de delito, não é um crime que deixa vestígios. Beleza, mas a vias de fato não deixa vestígios. Aí o que eu falo? Fui vítima de vias de fato, porque é incondicionada, não tem prazo para decair minha representação. Olha que loucura, é muito insano isso, né? Mas é só para vocês, eu estou dando o exemplo para vocês não se esquecerem. Todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Então, o que eu estava falando como é regra geral? Chegou o conhecimento da autoridade policial, judiciária, do Estado aí falando de uma forma geral, chegou o conhecimento deles qualquer crime ou infração penal, qualquer infração penal, a regra é que isso vai ser dado andamento, né? Vai ser dado andamento a um procedimento para apurar essa infração penal, independentemente da vontade do ofendido. Isso é o que a gente chama de ação penal pública incondicionada, ok? Quem é o titular dessa ação? Assim como a regra geral, né, é a ação pública incondicionada, a regra geral é que o titular da ação penal é o Ministério Público, é o promotor de justiça, ok? Então, essa é a regra geral, a ação pública penal incondicionada. Além da ação penal pública incondicionada, a gente tem a ação pública condicionada. Condicionada a quê, Amanda? Condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Amanda, como que eu vou saber se a ação é incondicionada ou se é condicionada ou se é privada, que a gente vai ver ainda? O tipo penal. O próprio tipo penal vai me dizer esse crime depende de representação. Então, se o tipo penal, esse crime depende de requisição do ministro da Justiça. Se o próprio crime me diz isso, eu saio da regra geral, então, e passo para as exceções, que são crimes que dependem de representação, ou se procedem mediante queixa, que são as ações privadas. Entendido até aqui? Tranquilo, né? O tipo penal vai me dizer, Amanda, não tem no tipo, regra geral, ação pública incondicionada. E aí é muito importante, eu sempre falo isso e não me escutam. Vai chegar um de vocês e vai me falar, principalmente na segunda etapa. Na primeira, ok, vocês têm que saber agora, né? Eles não vão querer decoreba, vocês também não, se depende de representação, se não. Mas na segunda etapa, que você pode consultar o código, pode ser que isso decorra uma tese na sua peça. E aí, o que acontece? Vocês leem o tipo lá no caputzinho e falam, não tem nada aqui falando de representação. Todas as vezes que cai um determinado crime, não leiam só o caput. Leiam o capítulo, as disposições do capítulo. Porque, geralmente, pode ser que esteja lá no final, lá nas disposições do capítulo, que os crimes do capítulo se procedem mediante queixa ou se procedem mediante representação, como acontece lá nos crimes contra a honra. Então, não leiam só o tipozinho na hora de verificarem, não. Leiam o capítulo, leiam as disposições desse capítulo,
tá? Para vocês não incorrerem em erro nessas horas. Beleza? Então, já falei da ação penal pública incondicionada, da ação pública condicionada. Então, condicionada aqui, Amanda? A representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. A representação, os julgados hoje, eles já direcionam em que sentido? Essa representação não precisa ser uma representação formal. Sabe? Eu não sei se vocês já viram, mas a representação formal é escrita representação. Tem lá falando que aos dias tal, do mês tal, do ano tal, pessoa esteve aqui e representou formalmente contra fulano de tal, nas iras do artigo tal, assina, nananã. O que é que os tribunais têm entendido recentemente? Assim? Recentemente não, já tem um tempo, né? Mas assim, o que vem sendo sedimentado pelos tribunais? Essa representação, ela não precisa ter essa forma. Então, por exemplo, imaginem que eu fiz uma queixa-crime em um crime que era crime de ação penal pública condicionada à representação. O Ministério Público ele vai entender como que essa queixa-crime é uma representação. A vítima, por exemplo, fez um boletim de ocorrência, no depoimento dela, ou no próprio corpo do boletim de ocorrência, ela fala que ela quer tomar todas as providências cabíveis para que dê início à ação penal. Então, ou seja, ainda que ela não tenha assinado um termo de representação, a vontade dela foi exteriorizada. Então, essa formalidade, de acordo com os tribunais, ela é dispensada, ok? Não concordo, tá? Mas estou falando para vocês que isso já é pacífico, tá bom? Beleza. A última ação, a última espécie de ação penal que a gente tem é a ação penal privada. Então, é como eu disse, Amanda, como que eu vou saber se a ação penal é privada? Eu vou lá no código, né? Analiso o tipo penal, analiso as disposições. Porque aí vai me falar que aquele crime ou aquele fato, ele só se procede mediante queixa. Queixa-crime, ação penal privada. Beleza? Feitas essas considerações, então, sobre os tipos de ação penal pública, condicionada à representação e privada, tem alguns princípios que a gente precisa falar. E esses princípios, eles são cobrados pelo exame da ordem. Foram cobrados, vocês viram aí, até na primeira etapa. O primeiro princípio que a gente tem é o princípio da obrigatoriedade. E aí eu quero que vocês se atentem, porque agora eu vou tratar dos princípios da ação penal pública. Amanda, por quê? Porque existe diferença entre os princípios da ação penal pública e os princípios da ação penal privada, ok? Então, agora, a gente está começando os princípios da ação penal pública. Muita atenção, porque isso aqui é importante, tá? O primeiro desses princípios, então, é o princípio da obrigatoriedade. O que é isso? Se houver indícios suficientes de autoria e de materialidade, o Ministério Público ele é obrigado a promover a ação penal e oferecer a denúncia. Ele não pode falar assim, não, eu estou com muito trabalho, não vai dar tempo, esse crime aqui é uma pena muito pequena, não vai valer a pena mover o judiciário por causa disso. Ele não pode, tá? Então, aqui na ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Desde que tenha indício suficiente de autoria e materialidade, o Ministério Público deve denunciar. Por isso que eu disse para vocês, e é importante a gente seguir esse caminho, porque a ação penal ela tem requisitos, ela tem pressupostos. Então, um desses requisitos é justa causa. Então, se eu não tenho justa causa, o Ministério Público, de fato, está desincumbido de promover a ação penal. Agora, se eu tenho justa causa, essa ação ela tem que ser, o Ministério Público tem que entrar com ela, beleza? O segundo princípio é o da indisponibilidade. O que é isso? O Ministério Público ofereceu a denúncia. A gente já viu que é obrigatório. Ofereceu a denúncia. Uma vez que ele ofereceu a denúncia, ele não pode dispor dessa denúncia.
falar, não, agora vou desistir dessa ação aqui, essa ação aqui tô vendo que ela está fadada ao fracasso, vou desistir. Pode fazer isso? Não, ainda que tenha consentimento do réu. Tá? Isso aí a gente conversa lá na esfera civil, na ação penal privada, na ação penal pública, não. Uma vez que ele deu início à ação penal, ele não pode dela dispor, ele não pode desistir. Assim como não pode desistir de um recurso já interposto. Interpôs o recurso. A defesa foi lá e fez contra-razões. Aí ele virou e falou assim: ah, não, a defesa tem razão, as contra-razões dela ficaram muito boas, eu vou perder, vou desistir. Pode desistir? Não. Amanda, mas eu já vi vários casos que o MP não recorreu. Ok, o MP pode não recorrer. Ele pode olhar essa viabilidade de recurso, mas uma vez que ele interpôs, ele não pode desistir. Combinado? Então, esse é o princípio da indisponibilidade. Outro princípio que a gente tem é da oficialidade. Oficial. O que é isso? É um órgão oficial do Estado que é o titular da ação penal pública, né? Porque aqui a gente está falando dos princípios da ação penal pública. Então, o Ministério Público é um órgão oficial e a ele é quem incumbe a ação penal, beleza? Por isso, oficialidade, vem de oficial. Outro princípio, e aí que pode gerar confusão entre oficialidade, porque é muito parecido o nome, é o da oficiosidade. E aí a gente lembra de ofício, agir de ofício, oficiosidade. Por quê? O que significa isso, Amanda? Chegou até o Ministério Público, né? Uma notícia crimes, uma informação de cometimento de crime, e ele tem suporte probatório mínimo, de autoria e de materialidade, justa causa. Ele tem essa justa causa. O que ele tem que fazer, então, a partir disso? Ele é o órgão oficial e ele age de ofício. Nas ações penais públicas incondicionadas, ele não precisa do aval da vítima. Ele não precisa ser apertado ali pela vítima. A vítima falar, mova o Ministério Público, precisa ser entre com a ação. Não, ele vai agir de ofício, porque a ação é penal pública incondicionada. Independe da vontade da vítima. Beleza? Outro princípio que a gente tem é o da autoritariedade. Amanda, o que é isso? Vem de autoritário mesmo. O que isso quer dizer? Que a ação penal ela está a cargo de funcionários públicos. A ação penal ela está a cargo de funcionários públicos. Na fase de inquérito, que a gente tem a fase pré-processual, a função, então, de mover esse inquérito é de um delegado de polícia, é um funcionário público. A ação penal ela é movida por um promotor de justiça, um funcionário público. Por isso que a autoritariedade são órgãos que possuem competência funcional para isso, ok? Outro princípio da personalidade, a gente já falou dele aqui, ou da intranscendência da pena. O que isso quer dizer? A pena não passa da pessoa do condenado, ok? Esses são os principais princípios, gente, da ação penal pública, ok? Prestem muita atenção nisso. Esses que eu falei são da ação penal pública incondicionada. Agora, a gente vai passar para os princípios da ação penal privada, e eles são muito importantes, tá? Muito importantes. O que esses princípios, quais são esses princípios? O primeiro desses princípios que a gente tem é a disponibilidade, tá? Eu posso dispor da ação penal, posso dispor dela. Por que eu posso dispor? Porque é a critério da vítima. Então, o Ministério Público ele não vai agir de ofício. Por que ele não vai agir de ofício? Porque a ação ela é privada. O que a parte ela tem que fazer, Amanda? Ela pode ir lá e comunicar, fazer uma notícia crime, fazer um boletim de ocorrência? Ela pode até fazer um boletim de ocorrência, isso é uma prova a mais. Uma prova, inclusive, unilateral, né?
Então, ela fez lá o boletim de ocorrência e vai ficar parada esperando lá na casa dela o prazo decadencial de 6 meses? Não. Ela tem que contratar um advogado para que a ação seja movida. Mas ela pode não querer mover? Fez o boletim de ocorrência e ficou por isso mesmo? Pode? Pode. Então, a ação penal privada, e aí é um ponto muito importante dela, porque ela é disponível. Ou seja, a parte pode dispor, tá bom? Então, é um ato unilateral. A gente vai falar disso ainda um pouquinho para frente também, tá bom? Além do princípio da ação, da disponibilidade, a gente tem outros. Quais são os outros? A gente tem também o princípio da oportunidade ou da conveniência. É muito parecido com o da disponibilidade. Por quê? É conveniente que eu entre com essa ação penal. É oportuno que eu entre com essa ação penal. Ou então fala assim, ó, o crime aconteceu comigo, mas para mim não é nem conveniente. Vou entrar, vou pagar aí para o advogado R$6.000 para fazer a ação. O cara vai lá, vai pagar uma cesta básica. Não quero passar por isso, não. Não quero pagar isso. Para mim, não é conveniente. É possível isso na ação penal privada. Eu posso dispor. E por isso que o princípio da disponibilidade está muito atrelado ao princípio da conveniência, ao princípio da oportunidade. Tá bom? Tô vendo aqui que esse tempo nosso, como ele corre, né? Nossa Senhora. Outro, e esse aqui é muito importante, outro princípio, é o da indivisibilidade, tá? O que é o princípio da indivisibilidade? O AB adora ele. 3 pessoas cometeram um crime de dano contra um patrimônio meu. 3 pessoas. E aí, uma delas eu até gosto. Eu falo, não quero entrar contra essa pessoa, eu gosto dela. Eu vou entrar só contra os outros 2. Posso fazer isso? Não. Não posso. Não tem escolha. Eu tenho que entrar contra os 3. Senão a minha ação ela vai ser rejeitada. Princípio da indivisibilidade. Eu não posso escolher com quem entrar. É indivisível. Beleza? Esse princípio é muito importante, a OAB gosta bastante dele. Na verdade, esses são os principais, até em razão do tempo. Então, a gente fica nesses 3 princípios, ok? Princípio da oportunidade ou da conveniência, princípio da disponibilidade, princípio da indivisibilidade. Não posso dividir a ação e entrar com a queixa contra quem eu bem quiser. Não, eu tenho que entrar contra todos aqueles que cometeram aquele crime ou aquela contravenção que eu narro. Aquela contravenção não, né? Minto, porque contravenção é de ação penal pública. Posso ter uma queixa-crime de ação penal pública? Vamos ver agora. Agora a gente vai ver. Por quê? Porque a gente vai ver as espécies de ação penal privada. Qual é a primeira espécie de ação penal privada? Muita atenção, gente. Então, nós estamos trocando. Estou saindo dos princípios e estou indo para espécies de ação penal privada. Qual é a primeira que eu quero falar com vocês? É a exclusivamente privada. Ação penal exclusivamente privada. Ou propriamente privada, tá? Que é a privada por excelência. Que essa é? Então, você vai lá, abre o código, acha lá nos crimes contra a honra. Esse crime só se procede mediante queixa. Beleza, o próprio crime prevê que ele se procede mediante queixa. Quem tem legitimidade para propor essa ação? O ofendido ou um dos seus representantes legais. Quem que são os representantes legais importantes para nós aqui? O CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Tá? Então, a ação penal exclusivamente privada ou propriamente privada, ela pode, quem pode ingressar com ela? Tanto o ofendido quanto o CAD, beleza? Lembrando que, Amanda, é eles que entram? Não, gente, obviamente que não, precisa de capacidade postulatória, tem que contratar um advogado, beleza? Então, é o advogado representando essas pessoas. Qual é o prazo, Amanda, para entrar com essa ação? Prazo decadencial. 6 meses contados do conhecimento da autoria.
Amanda, não é contado do fato? Não, é contado da data que eu fico sabendo quem é o autor do fato. Ok? Muito importante essa informação também. Por favor, não se esqueçam. Além da ação penal exclusivamente privada, a gente tem a ação penal privada personalíssima. Adoro essa. Por quê? Existe só um crime nessa modalidade, né, no nosso Código Penal. O que acontece na personalíssima? O CAD não pode entrar, não. Eu não posso transferir a responsabilidade de ingresso da ação para o CAD. Quem que tem que entrar? Só o ofendido. Amanda, mas o ofendido faleceu. Aí ele pode ser representado? Não. Acabou, extinguiu a punibilidade, então. Porque é só ele quem pode entrar. Sabe qual crime que é? É o artigo 236, parágrafo único, lá do Código Penal, que é induzir no casamento contraente a erro. Então, por exemplo, eu tive um cliente no escritório que era trans. E aí ele foi e falou, Amanda, o meu namorado não sabe que eu fiz cirurgia e tal, não sei o quê. Eu não queria que ele soubesse. Fica no meu registro, se ele for lá ver, que eu tive um nome anterior, e na verdade fica. Falei com ele, fica. Eu falei, inclusive, se você casar e não falar isso para ele, você está induzindo ele a um erro, e isso pode gerar não só a anulação do casamento, como crime do artigo 236 do Código Penal. Então, imagina, esse é o único crime. Então, a pessoa que ele casou poderia entrar, né, alegando isso, mas aí, nesse caso, muita atenção, a ação, ela é personalíssima. Morreu o ofendido, acabou. Já era extinção da punibilidade. Beleza? Outros pontos importantes que a gente precisa ver aqui. E aí, para finalizar as espécies de ação penal privada. A privada subsidiária da pública. O que é a ação penal subsidiária da pública? Em regra, então, a ação penal ela é pública, ok? Quem é o titular da ação penal pública? O Ministério Público. Mas o Ministério Público, ele não agiu no prazo que ele tinha que agir. Amanda, qual é o prazo para o Ministério Público agir? A gente já viu isso em alguma das nossas aulas, mas eu falo de novo. Está lá no artigo 46 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, que o prazo para o oferecimento da denúncia é de 5 dias, se for réu preso, e de 15 dias, se for réu solto. Processo chegou na mão da promotoria. O promotor está lá com o processo tem 6 meses. E não ofereceu denúncia, não. O que o ofendido pode fazer? Contratar um advogado e entrar com uma ação penal privada subsidiária da pública. Amanda, quanto tempo o ofendido tem para fazer isso? 6 meses, a contar da data do conhecimento de quem seja o autor do delito? Não. Não. Quando acaba o prazo do promotor. Prazo do promotor acabou hoje. Beleza, hoje começa o meu prazo decadencial de 6 meses. Para ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Imagina, então, que acabou o prazo, Ministério Público, a vítima não denunciou no prazo, não entrou com a queixa-crime subsidiária da pública, a ação penal privada subsidiária da pública, no prazo de 6 meses. Aí acabou, Amanda, agora não pode entrar nem o MP mais e nem o ofendido? Não, acabou o prazo do ofendido, o MP continua. Ele pode denunciar a qualquer momento, enquanto não extinta a punibilidade pela prescrição ou por qualquer outra causa. Ok? Então, primeiro, prazo do MP. MP não agiu? Abre a possibilidade do ofendido entrar. Ah, o ofendido não entrou no prazo, acabou o direito? Não. Beleza? O MP pode continuar enquanto não a gente tem uma outra causa extintiva de punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Tá?
Além da decadência, que aí eu quero falar com vocês aqui, porque a gente tem 2 minutos, a gente tem outras causas de extinção de punibilidade na ação penal privada. A primeira delas é a renúncia. O que é a renúncia? Renúncia começa com R, macetim, tá? É a recusa, significa a recusa do ofendido de tomar providências, ou seja, ele não quer nem iniciar a renúncia, eu não vou nem iniciar a ação penal privada. Lembra da disponibilidade, da conveniência? Eu não vou nem entrar com a ação penal privada, tá? Então, eu estou renunciando a um direito, eu nem entrei. Além dele, eu tenho o perdão. O perdão, vejam que eu tenho um Dzinho aí no meio, ó. O D do perdão é desistência, ou seja, eu ingressei com a ação, mas eu desisti antes. Amanda, em qual momento que eu posso desistir de uma ação penal privada? A qualquer momento, até o trânsito em julgado. A renúncia, muito importante, ela é unilateral. A renúncia é unilateral, tá? Então, eu escolho se eu vou entrar ou não. O perdão, ele precisa ser aceito. Ele precisa ser aceito. Tá bom? Fechamos, ficou uma causinha aí, mas a gente vai falar dela porque o nosso tempo vai acabar, que é a perempção, artigo 60 do CPP. Abre ele aí, dá uma olhada nos nossos 5 minutos, em 5 minutos a gente volta. Beleza? Até daqui a pouco. Certo.